Shalom, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Estamos aqui hoje, para mais uma aula gravada. Prof, a gente só estava trabalhando aula ao vivo, por que você está gravando aula agora? É porque a professora Simone, meus queridos, quer trabalhar algumas coisas assim bem especiais com vocês, e aí é melhor que ela seja gravada para que a Prof. Simone possa fazer a demonstração para vocês do que eu quero trabalhar. Amém? Mas beijo para todo mundo que tá em casa, Shalom pro papai, pra mamãe, pra vocês, pra avó, pro vô, pra todas as pessoas que estiverem assistindo a aula. Eu espero que se encontre tudo bem na casa de vocês. Eu espero que estejam todos bem, todos com saúde, Eu espero que vocês não estejam passando por nenhum problema. Mas se vocês estiverem passando por algum problema, vamos crer no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos dar livramento, Porque a Bíblia fala assim que tudo é possível para aquele que crê. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, tudo é possível para nós. Amém, meus amores? Se você tem algum pedido de oração, se você quer fazer algum pedido para o Senhor, tem alguém doente que você quer que o Senhor cure, qualquer coisa que você estiver precisando nesta hora, coloca a mãozinha aí no coração e vamos falar com o Senhor. Amém? Vamos lá? Querido Deus, Senhor meu Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui diante da Tua presença, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Nós sabemos que Tu sabe todas as coisas, meu Pai. Então o Senhor conhece a nossa necessidade. Deus, eu não sei o que cada família que está aqui está precisando, mas o Senhor sabe, meu Pai. Então eu quero te pedir, ó Deus, com todo o amor do meu coração, vai de encontro, Senhor, à necessidade de cada um, meu Deus. Vai de encontro, Senhor, dentro da casa, vai de encontro, Senhor, na saúde, vai de encontro, Senhor, se alguém está passando por desemprego. Deus querido, a Tua palavra nos garante que tudo é possível para aquele que crê. Pai amado, e nós cremos, Senhor, no milagre. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor pode fazer qualquer coisa por nós. Então age, Senhor, ao nosso favor, Deus querido. Nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor ouviu a nossa oração. Em nome de Jesus, Deus, Tu és o Deus da providência. Pai amado, aqueles que estão precisando de emprego, Senhor, abre uma porta, meu Deus. Abre uma porta, Senhor. Deus querido, aqueles que estão passando por problemas na saúde, meu Deus, cura, Senhor. Aqueles que estão passando por problemas emocionais, meu Pai, trabalha, Senhor, no coração. Pai amado, preenche, Senhor, a vida de cada um com o Teu Santo Espírito. Senhor amado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, porque nós temos a certeza, ó Pai, que a providência dos céus estará sendo derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pro Simone, é muito bom nós orarmos, A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que a gente se coloca diante do Senhor, todas as vezes que nós derramamos o nosso coração em oração para Deus, nós ficamos mais pertinhos dele. Amém? Muitas vezes, a gente está tendo assim uns dias tão difíceis, uns dias assim tão complicados, tão diferentes de tudo que a gente já viveu até aqui, que muitas vezes as coisas são tantas. Pro Simone, eu acordo muito cedo e já vou fazer a aula, vou assistir as minhas aulas, daí vou fazer minhas atividades. Pro Simone, eu vou deitar tarde porque eu tenho as minhas coisas para fazer, e aí eu acabo que eu não lembro de orar. Eu não lembro, Pro Simone, de orar. Então, eu quero te chamar a atenção aqui. Nunca se esqueça de dedicar o seu dia ao Senhor. Muitas vezes a gente acha que oração tem que ser aquela coisa longa, cansativa. Não, gente. Oração é você falar para Deus o que está dentro do teu coração. A Bíblia fala que quando nós formos orar,
A gente não deve usar de vãs repetições, ficar falando, repetindo a mesma oração. Mas não, nós devemos entregar para o Senhor o que está dentro de nós. Amém? Isso é falar com Deus, isso é conversar com o Pai. Muitas vezes a gente pensa assim, professora, eu não tenho tempo de orar. Será que você não tem tempo de levantar de manhã e falar, Deus, eu te entrego o meu dia hoje, Senhor, consagra esse dia, Senhor, abençoa, abre as portas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fica comigo, Pai. Amém? Você orou. É claro que muitas vezes nós precisamos daquela oração de desabafo. Nossa, oração de desabafo? Sim. É aquela hora que você dobra o teu joelho e entrega a tua vida para o Senhor. Amém? Mas pessoal, a sua oração seja curtinha, a sua oração seja muito longa, não deixe de falar com Deus. Amém? Muito bem. Vamos para a nossa aula hoje? Hoje eu quero trabalhar com vocês uma parábola que nós temos aqui na Bíblia, e ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, a parábola do trigo e do joio. Então vamos lá. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, o Senhor lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Muito bem. Pronto. O que você quer ensinar pra gente através dessa parábola, né, do trigo e do joio? Então eu trouxe aqui para vocês verem trigo. Isso é trigo, isso a professora Simone colheu numa roça, tá bom? Eu fui lá na roça, pedi pro dono, falei, será que o senhor pode me arrumar um pouquinho de trigo? Eu preciso fazer uma aula. E então, né, eu colhi, ele falou, pode pegar aí. E aí eu colhi os trigos e coloquei aqui no vaso. Professora, o que é o trigo, né? O trigo, gente, ele é um grão que é feito a farinha. Todo mundo come pão, não come? Sim? Então, o pão é feito de farinha de trigo. E esse é o trigo, tá? Então, a Bíblia nos ensina o seguinte, que um certo senhor, ele semeou trigo lá na sua lavoura. Mas à noite veio um inimigo e lançou sementes ruins, lançou também o joio. E aí cresceram os dois no campo. Os trabalhadores então viram que estava tendo joio no meio do trigo. E eles perguntaram para o Senhor o seguinte, Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? E o Senhor falou, não, deixa eles crescerem juntos. Porque talvez se você for arrancar o joio, o trigo vai sair também. Mas na hora da colheita, nós faremos o seguinte, vamos arrancar o joio e vamos queimar. E o trigo nós vamos guardar no celeiro. Essa parábola, gente, esse trigo, esse joio, ele representa as pessoas. Nossa, professora, sério? Sério, tá? Então a Pro Simone marcou aqui algumas coisas para a gente conversar sobre algumas características do trigo e algumas características do joio. E eu gostaria que, conforme a professora Simone fosse falando, fosse apresentando as características, vocês começassem a fazer uma autoanálise. Será que você tem sido trigo? Ou será que você tem sido o joio? Amém? Prestem atenção. Primeiro, eu quero falar para vocês que
todos nós fomos chamados por Deus. Todos. Professora, mas esses bandidos também foram chamados por Deus? Com certeza. Professora, mas esses ladrões foram chamados por Deus? Sim. Prof, mas então por que que eles, não são pessoas boas? Lembra que a professora Simone falou esses dias em alguma aula, que eu não me recordo a qual, que Deus ele nos deixou o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, professora? Eu escolho quem eu quero ser. Eu escolho se eu quero ser uma pessoa boa, eu escolho se eu quero ser uma pessoa má. Todos nós temos essa escolha, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o trigo é a pessoa boa e o joio, ela é a pessoa que ela escolheu viver uma vida sem Deus. O trigo, uma pessoa que escolheu viver uma vida junto com o Senhor. Amém? Então, Jesus nessa parábola, ele nos diz que o homem lá semeou a semente, mas enquanto eles dormiam, veio alguém e jogou o joio lá no meio. No nosso meio, o que Jesus quis ensinar com isso, professora? No nosso meio existem pessoas ruins. Sim ou não? Sim, né? No nosso meio existem muitas pessoas que elas escolheram fazer as coisas ruins, elas escolheram viver uma vida sem Deus, tá? O trigo, então, ele representa o povo de Deus. Professora, como é para me identificar se eu sou um povo de Deus? Você crê em Deus? Você segue os mandamentos do Senhor? Jesus, ele é o número 1 no seu coração? Você crê que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados para te dar a alegria da salvação? Vai pensando aí. As pessoas que são trigo, elas creem nisso. Elas creem que Jesus veio para nos salvar, elas creem que elas são para o povo de Deus, elas são obras do Senhor, elas creem que elas têm que fazer a diferença. O trigo, ele é a essência, é a pessoa que vive a essência. Que essência, professora? A essência de Jesus. Lembra que a professora Simone sempre fala assim, que nós devemos ser imitadores de Jesus? Você tem sido imitador de Jesus? Você tem vivido a essência do Senhor? Se você tem feito isso, então você é trigo. O joio, por outro lado, ele não vive a essência, ele vive de aparência. Sim, o joio, ele está sempre preocupado com a beleza exterior, com as roupas, com o cabelo, com o sapato, com as coisas que ele tem, com os brinquedos novos. Ele não está preocupado com o que tem dentro dele. Quando nós vivemos a essência de Jesus, para nós pouco importa se a nossa roupa está na moda, se eu já usei essa blusa 2, 3, 4, 5 vezes. Para nós que somos trigo, isso não tem importância. O que tem importância é o que nós carregamos dentro de nós. Olha lá, vai se identificando. Outra coisa, o trigo, ele gosta de alimentar. O trigo, ele serve de alimento, porque com o trigo a gente faz pão. E o joio? O joio serve de alimento? Não, né? O joio não produz nada. O trigo é aquela pessoa que gosta de ajudar o outro. O trigo é aquela pessoa que gosta de dar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. O trigo é aquela pessoa que, se vê alguém triste, ele vai lá, ele tenta ajudar. O joio é aquele que, se vê alguém triste, tá rindo. Quando alguém cai, fica rindo, né? Quando um professor chama a atenção de um, aí ri. Esse é o joio. Aquele que não vive de essência. Ele gosta de viver de aparência. Ele gosta de ser notado. Ele gosta que todo mundo olhe para ele. Ele gosta de chamar a atenção. Tá? Olha lá que coisa séria. O trigo, então, ele produz os frutos. Os frutos do amor, né? O fruto da paz, da alegria. Toda pessoa que é trigo, vocês podem perceber que ela é uma pessoa amorosa. Ela trata os outros com amor, independente se aquela pessoa está tratando ela bem ou não. Quem é trigo é amoroso. Jesus era amoroso.
né? Nós vemos na Bíblia várias e várias passagens, várias e vários relatos de curas de Jesus, e nenhuma vez, né, nem quando Jesus estava sendo julgado, nem quando Jesus estava carregando a cruz, nem sendo pregado, a gente não vê uma vez que Jesus ele usou de palavras ríspidas com alguém. A gente não ouviu falar que Jesus esbravejou, xingou, maltratou aquelas pessoas. Como que você age quando você é desafiado? Como que você age quando você passa por dificuldades? O trigo, ele tá sempre amoroso, ele tá sempre calmo, ele tem paciência, ele tenta resolver as coisas. O joio não. O joio já sai xingando, já sai esbravejando. Ah, você vai ver, você vai se arrepender de estar me fazendo isso. E aí? Pelas suas atitudes, quem é que você tá sendo? O trigo ou o joio? Sério isso, né? Vamos lá. O trigo, gente, ele produz alegria. O trigo, a pessoa que é trigo, é aquela pessoa que você gosta de ficar perto dela. Ah, professora, eu gosto de ficar perto dela porque ela é legal. Eu gosto de ficar perto dela porque ela conversa. Eu gosto de ficar perto dela porque ela é amorosa, ela é carinhosa, né? O joio, gente, é aquele que produz perturbação. Sabe aquela pessoa que fica perturbando o outro? Sabe aquela pessoa que fica estressando os outros, provocando raiva nas pessoas? É o joio. E aí? Quem você está sendo? Vamos lá. O trigo, ele produz o fruto da fidelidade. O trigo, ele é fiel. O trigo, ele produz a mansidão e o domínio próprio. Olha só, lembra dos frutos que nós trabalhamos? Os frutos da vida com Deus? A pessoa que é trigo, ela produz esses frutos na vida dela. O joio não. O joio é aquele que gosta de produzir briga nos outros, aquele que gosta de ficar provocando, inventando mentirinhas e fazendo fofoca de um para outro. Isso é o joio. Vejam bem, né? O trigo, a Bíblia fala que ele será colocado no celeiro de Deus. E o joio, ele será arrancado e queimado. Olha que coisa séria. E aí? O que é que você está sendo? O trigo ou o joio? Muitas vezes nós vamos levando a nossa vida assim, meio sem, como que eu posso dizer, de uma forma meio irresponsável, né? Tem uma música que fala assim, eu não lembro, do Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós nunca devemos deixar a vida nos levar. Nós devemos levar a nossa vida e levar a nossa vida com Jesus, sermos trigo, né? Então, professora, mas tá aqui o joio junto com o trigo, né? Eu já vou mostrar para vocês a diferença de um e de outro. E a Bíblia fala assim que nós, como pessoas olhando, a gente consegue ver diferença? Olha aqui no vaso da professora Simone e vê se vocês vê diferença de um para o outro que está aqui. Sim ou não? Não, né? A gente olhando assim, a gente também não consegue ver diferença nenhuma. O trigo, gente, a Bíblia fala que ele além dele ser alimento, né? Porque o trigo é alimento que produz o pão. O pão, ele é uma comida que ela é usada universal. Em qualquer lugar que você for do mundo, as pessoas comem pão. Por isso que Jesus fala na Bíblia, eu sou o pão da vida. Olha só que legal. O trigo, ele tem uma característica muito interessante. O trigo, ele é maleável. O que é uma pessoa maleável? É aquela pessoa que você consegue conversar com ela, é aquela pessoa que você consegue mostrar que ela tá errada, aquela pessoa que entende, tá? É aquela pessoa que ela sabe pedir perdão, sabe pedir desculpas. Então o trigo, ele se curva. O que é se curvar, professora?
é se humilhar perante o Senhor, né? É saber pedir perdão para as pessoas, é ser uma pessoa maleável. O joio não. O joio é aquele que sempre tá com a razão, ele é altivo. Não, eu tô com a razão. Não, foi você que começou. Não sei o quê. O joio, né? Ele nunca se curva. Ele tá sempre certo. Então, olha lá. Como que você é aí? Você é joio ou é trigo? Você aceita que tá errado, pede perdão para Deus, se curva perante o Senhor? Ou será que você é aquele que gosta de ser o dono da razão? Só você tá certo, você não gosta da ajuda de ninguém, porque tem gente que é assim, não é verdade? Tem gente que a gente tenta ajudar e ele não, vamos falar assim, ele não dá o braço a torcer que você tá certo, que você pode ajudar, a última palavra tem que ser a dele. Esse não é trigo, esse é joio, tá? Prestem atenção. E pra gente finalizar aqui, a Bíblia nos ensina, né, que o Senhor, então, ele vai fazer a colheita. Todos nós sabemos que Jesus um dia voltará. Todos nós sabemos que só existem dois lugares. Ou é o céu, ou é o inferno. Não existe um meio termo. Para quem crê na Bíblia, olha, para quem crê na palavra de Deus, a Bíblia fala que só existem esses dois lugares. Não existe um terceiro lugar, não existe uma outra opção. Ou você é de Deus, você serve a Deus, você segue o caminho de Deus, ou você não serve o caminho de Deus, você não segue ao Senhor, e daí misericórdia, né? Não precisa nem falar. Muitas vezes, gente, nós temos que entender o seguinte: professora, existem pessoas que são joios na nossa vida? Existem. Sabe aquela pessoa que ela te maltrata? Sabe aquela pessoa que ela fala mal de você? Sabe aquela pessoa que quando ela sabe que você não gosta de uma determinada coisa, ela vai lá e fica falando? Essa pessoa está sendo o joio na tua vida. E a Bíblia fala que nós devemos nos apartar do mal. Sabe? Tem pessoas assim que dão tanta importância. Ai, professora, eu preciso ter muitos amigos. Eu falo assim que o amigo verdadeiro que nós temos é Jesus. E depois é nosso pai e nossa mãe. Porque todo melhor amigo tem o seu melhor amigo. Como assim, professora? O meu melhor amigo, aquele que eu considero o melhor amigo, muitas vezes ele não me considera como uma melhor amiga. Ele tem um outro melhor amigo. Entenderam? Então, o nosso amigo verdadeiro é Jesus. São os nossos pais, são pessoas que realmente torcem pela gente. É claro que nós temos amigos de verdade, mas não são todos. Então, cuidado. Se você é daquelas pessoas que você gosta de viver rodeado de muita gente, você gosta de ser o centro das atenções, cuidado, você não tem sido trigo, tá bom? O trigo, ele não gosta de chamar atenção. O trigo gosta de ficar lá na dele, tá? Por último, gente, eu quero falar para você que todas as vezes que nós negligenciamos a palavra do Senhor, todas as vezes que eu deixo de fazer as coisas certas, olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui e chamar a atenção de vocês para o seguinte: muitas pessoas acham que nós vamos prestar conta para o Senhor somente das coisas erradas que nós fizemos. Mas aí eu vou dar uma notícia para você. Nós também iremos prestar conta para o Senhor das coisas que nós deixamos de fazer. As coisas certas que nós deixamos de fazer, nós também prestaremos contas para o Senhor. Todas as vezes que você afasta o Senhor da tua vida, todas as vezes que você acha que você não precisa de Deus, você se torna soberbo, uma pessoa que começa a amar o mundo, uma pessoa indisciplinada, porque as pessoas indisciplinadas, elas não têm temor no coração, tá? Então, muito cuidado, gente. Vamos levar a nossa vida com mais seriedade, porque lá, no último dia, o Senhor, ele vai separar. Professora, como que o Senhor vai separar, né? Quem é joio
e quem é trigo. A principal característica do trigo são os frutos. Eu não sei se vai dar para vocês ver, mas aqui, olha, os grãozinhos de trigo, tá? Essa é a principal característica. Quem é trigo produz frutos. Professora, mas e o joio? O joio, lembra que a professora falou que o joio, ele não se curva? Ele não se curva, por quê? Porque ele não tem o peso da palavra de Deus. Olha a diferença de um trigo para o joio, ó. Olha o trigo, curvado, ó, estão vendo? E o joio retinho, em pé. Por quê, professora? Porque não tem o peso da palavra de Deus. A palavra de Deus não faz diferença na vida dela. Mas no último dia, quando Jesus foi fazer a colheita, olha, o joio não tem frutos. Lembra da história da figueira? Que Jesus estava com muita fome e ele então passou por uma figueira e não havia frutos e Jesus amaldiçoou aquela figueira e foram para a cidade. Passou alguns dias, eles voltaram e olharam para a figueira havia secado. A Bíblia fala que todos aqueles que não produzem frutos serão cortados e lançados no fogo. Então, pessoal, em nome de Jesus, é hora de sermos trigo, é hora de frutificar, é hora de fazer a diferença no reino do Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que a palavra tenha adentrado o coração de vocês. Shalom, beijo no coração, fiquem todos com Deus. Professora, eu acabei aqui de analisar e ver que eu sou joio. O que eu tenho feito? O que eu posso fazer agora? Agora é a hora de você deixar de ser joio e se tornar trigo. Muda de atitude, começa a produzir frutos. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Amém? Beijo, beijo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Beijo, meus amores. Por isso não evite o choro. Chorar com Deus é precioso. Ele só usa quem permanece e lança ao fogo o que não serve. Por isso leia João 15 nessa hora. No troque pelo fogo, uma linda história. Fora de Deus o que existe é só miragem. A sua vida vai além de uma imagem. Enquanto você permanece no Senhor, há frutos de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é lavrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a fora da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro crente produzir. Aguenta firme, vai adorando. Que sua história não termina aqui. O sonho Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim é pra não te perder. O sonho Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a vida eterna. Aguenta firme, tudo é por amor. Enquanto você permanece no Senhor, há frutos de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é lavrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a fora da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder.
A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição que tem que produzir. Aguenta firme, vai acorando, que a sua história não termina aqui. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a